Olá, tudo bem? Será que existe algum pecado que seja imperdoável? E será que o Espírito Santo existe? Será que o Espírito Santo é Deus? Este é o assunto que veremos hoje: Espírito Santo e o pecado imperdoável. De acordo com a Bíblia, o Espírito Santo é uma pessoa. Em Gênesis, no capítulo 6, versículo 3, diz que o Espírito Santo contende. Em Lucas, no capítulo 12, versículo 12, diz que ele ensina. Também em João, no capítulo 16, versículo 8, diz que o Espírito Santo convence. Em Atos 13, versículo 2, lemos que ele dirige os assuntos da igreja. Em Romanos 8, versículo 26, auxilia e intercede. Em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 21, diz que o Espírito Santo inspira. E na primeira carta, Pedro, também no capítulo 1, versículo 2, diz que ele santifica. Nós então podemos perceber, de acordo com estas passagens, que o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia nos apresenta evidências disso. Mas será que o Espírito Santo é Deus? A Bíblia diz, em Romanos 8, versículo 2, o seguinte: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o Espírito Santo tem vida. E João 16, 13 diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito Santo, ele é também verdade, ele tem a verdade. E em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, nós lemos que ele tem a onipotência. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E em João, capítulo 14, versículo 16, diz que o Espírito Santo também tem onipresença, ou seja, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, o Espírito Santo é Deus? Sim, né? As Escrituras veem o Espírito Santo como sendo Deus, associam atributos divinos ao Espírito Santo, como vida, verdade, onipotência e presença. O Espírito Santo é considerado igual ao Pai e ao Filho, será? Em Mateus 28, versículo 19, lemos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Jesus, quando esteve aqui na terra, nos deixou uma ordem de ir, ensinar e batizar, fazer discípulos. Esses discípulos deveriam ser batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o nome do Espírito Santo está aí também na fórmula batismal. E em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 14, lemos: a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Aí o nome do Espírito Santo está também na bênção apostólica. E em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 4 até o 6, nós lemos: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E ainda no versículo 7 nós lemos: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Também na dissertação a respeito dos dons espirituais, como vemos aí, e no capítulo todo falando então sobre o Espírito Santo também. A Bíblia também diz que o Espírito Santo é eterno, como Deus o Pai e Deus o Filho. Veja o que diz o livro de João, no capítulo 13, versículo 16. na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Jesus disse que quando ele subisse ao céu, ele enviaria o Consolador. E aí está dizendo que o enviado não é maior do que aquele que o enviou.
Lemos também em Mateus, no capítulo 1, versículo 18 a 20, o seguinte: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E lemos também em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, o seguinte: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Também em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, ao planejar a criação dessa terra e da humanidade, foi dito: façamos. Veja, o verbo aqui está no plural. Se há apenas uma pessoa, ela não diz façamos, ela diria farei. Mas aqui está dito façamos. Portanto, aí mais uma evidência de que o Espírito Santo é eterno também. Desde a eternidade, o Espírito Santo viveu junto com a divindade, como o terceiro membro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são igualmente autoexistentes. Na organização interna da divindade, o Espírito Santo parece desempenhar o papel de executor. Agora, qual é a intenção divina para nós com relação ao Espírito Santo? Vamos ver em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Nós lemos já esse texto antes, mas vamos repetir agora. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, a intenção divina é que sejamos lugares de habitação do Espírito Santo. O pecado de Adão e Eva separou-os tanto do jardim do Éden quanto do Espírito Santo que habita no íntimo do indivíduo. Agora, qual é a relação entre a missão do Espírito Santo e a missão de Jesus? Vejamos o que diz o livro de Atos, no capítulo 2, versículos 3 e 4. E lhes apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Podemos ver então que as missões de Jesus e do Espírito Santo eram totalmente interdependentes. A plenitude do Espírito Santo não poderia ser concedida a não ser depois que Jesus houvesse completado a sua missão. Jesus foi a primeira pessoa a experimentar a plenitude do Espírito Santo. Veja por quais outros nomes o Espírito Santo é conhecido no Novo Testamento. Vejamos primeiro em Atos capítulo 16, versículo 7. E tendo chegado diante da Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E em Gálatas 4, versículo 6, lemos: E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. E em Romanos 8, versículo 9, lemos: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É revelado, então, de uma forma única e singular. Ele é identificado como Espírito, Espírito de seu Filho, Espírito de Deus e Espírito Santo, que nós também já conhecemos. A única maneira de nós reconhecermos a soberania de Deus é através do Espírito Santo, como nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 3, que diz: Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Somente então podemos reconhecer a soberania de Cristo, se estivermos sob a influência do Espírito Santo. E vejamos agora qual é a influência do Espírito Santo sobre o crente, sobre aquele que crê. Vejamos em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. E em Atos 5,32, lemos:
e nós somos testemunhas destas coisas, e bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, a maioria dos textos referentes ao Espírito Santo diz respeito ao seu relacionamento com o povo de Deus. Sua santificadora influência conduz à obediência, mas ninguém pode continuar recebendo sua presença permanente sem preencher essas condições. Veja como Jesus se referiu ao Espírito Santo quando ele esteve aqui na terra. Em João, capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Vemos aqui Jesus se referindo então ao Espírito Santo como ajudador, como Espírito de verdade. Vejamos também o capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Vimos aqui também que o Espírito Santo é chamado de Consolador e novamente Espírito de verdade. Jesus identificou o Espírito Santo como outro Paracletos, que significa consolador, ajudador, conselheiro, ou ainda também intercessor, mediador, advogado. Cristo também o mencionou como Espírito de verdade, como nós lemos aí. E qual é a função do Espírito Santo? Vejamos alguns textos. 1 João, capítulo 16, versículos 8 e 9. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Há uma profunda convicção do pecado. O Espírito Santo também insiste em que todos aceitem a justiça de Cristo. E o Espírito Santo nos adverte da realidade do julgamento. João 14, versículo 26 diz: O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. A sua função inclui o ato de ensinar e também de trazer à lembrança todas as coisas que vos tenho dito, como diz o texto aí. E em João capítulo 16, versículo 13, lemos: Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo não apresenta somente a Cristo, mas ele também traz a própria presença de Cristo. Da mesma forma como através do Espírito, tanto o Pai quanto o Filho estabelecem morada no coração daquele que crê, como podemos ler em João 14, versículo 23. Assim, a única forma pela qual os crentes podem permanecer em Cristo é através do Espírito Santo. Vejamos ainda outro texto. Êxodo 35, versículos 31 a 35 diz: E o encheu do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício, para inventar obras artísticas, para trabalhar em ouro, em prata e em bronze, em lavramento de pedras para engastar, em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em toda a obra fina. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a estes encheu de sabedoria do coração para exercerem todo o ofício, seja de gravador, de desenhista, de bordador em azul, púrpura, carmesim e linho fino, de tecelão, enfim, dos que exercem qualquer ofício e dos que inventam obras artísticas.
O Espírito Santo derramou dons especiais sobre a Igreja. Nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito do Senhor, como diz o texto, veio sobre indivíduos, concedendo-lhes poderes extraordinários. Da mesma forma, na Igreja cristã primitiva, foi o Espírito Santo quem repartiu os dons que Cristo concedeu à sua Igreja, como já vimos em Atos 2, versículos 3 e 4. Após o novo nascimento, ou seja, após o batismo, quem prossegue com a obra de santificação também é o Espírito Santo, como podemos ver em Tito, no capítulo 3, versículos 5 e 6. Não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O recebimento, então, interior do Espírito Santo é que nos transforma à imagem de Deus e prossegue essa obra, então, de santificação que em nós iniciou através do novo nascimento, ou seja, através do batismo. Nós vivemos em uma época em que todos estão buscando cegamente o Espírito Santo. Talvez buscando uma emoção, uma experiência excitante que não reflete a verdade da Bíblia. Esse suposto batismo do Espírito Santo é mais uma tentativa satânica de misturar o certo com o errado para jogar a verdade do Espírito Santo por terra. É impossível que alguém afirme que tem o Espírito Santo se está em contínua desobediência à lei de Deus, os 10 mandamentos. Vamos ver agora em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, em que ambiente o Espírito Santo de Deus não se manifesta. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. A igreja precisa proporcionar um ambiente ideal para que o Espírito Santo possa trabalhar. E isso ocorre quando as pessoas abrem a Bíblia. Aí sim, o Espírito Santo fará uma grande obra. Festas, danças, quermesses, shows e músicas com ritmos mundanos não são os meios corretos para se buscar o Espírito Santo. Algumas pessoas dizem que todos que são batizados pelo Espírito Santo falam em línguas, né? Mas a Bíblia não diz assim. Veja quem foi batizado pelo Espírito Santo e nunca falou em línguas. Em João, no capítulo 1, versículos 32 e 34. E João deu testemunho, dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Aí está se referindo ao batismo de Jesus, quando ele foi batizado por João. E em Lucas, no capítulo 3, versículos 21 e 22, diz: quando todo o povo fora batizado, tendo sido Cristo também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, e em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se do céu esta voz: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Veja só, o próprio Jesus foi batizado e não falou em línguas. Então, essa ideia que as pessoas têm está incorreta mesmo, né? Veja que características têm aqueles que são cheios do Espírito Santo. Em Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Veja só, então, amor, bondade, mansidão, domínio próprio. Essas são as características que tem aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce sobre a pessoa, ela não fica pulando, gritando ou dançando. Quando o Espírito Santo desce, a pessoa é levada ao arrependimento, é levada a orar, a pedir misericórdia a Deus. Ela é levada a estudar a Bíblia, a testemunhar e também a evangelizar. É o diabo quem confunde a cabeça das pessoas para que elas misturem a verdade com o erro. Rejeitam os 10 mandamentos e ainda acham que receber o Espírito de Deus é fazer essas coisas, como gritar, dançar, pular, etc. Agora, falando sobre o pecado imperdoável, será que existe algum pecado que Deus não perdoa? Vejamos o que diz a Bíblia
no livro de Mateus, no capítulo 12, versículos 31 e 32. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então existe sim um pecado que é imperdoável. O pecado contra o Espírito Santo não é assim um ato isolado, mas é uma rejeição constante dos apelos de Deus, até que o pecador então não sente mais a necessidade de ser perdoado. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, e se nós o rejeitamos, aos poucos nós não o ouvimos mais, e não tem como nós nos arrependermos. Veja como é cometido esse pecado, em Efésios no capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 diz: não extingais o Espírito, não entristecer o Espírito Santo. Enquanto uma pessoa fizer isso, ela não pode achar esperança de perdão, deixando de lado por fim todo o desejo de se reconciliar com Deus. Como lemos aí, não extingais. Extinguir é apagar, amortecer, abrandar, aniquilar e até mesmo exterminar inteiramente. Mas como saber se nós já não fomos longe demais, se nós já não cometemos esse pecado? Veja o que a Bíblia diz em Hebreus no capítulo 10, versículo 26. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. E em Gênesis, no capítulo 6, versículo 3, lemos: então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Então, quando nós não dermos mais ouvido à voz do Espírito de Deus, em nosso coração estaremos apagando os apelos de seu Espírito. Quando nós estivermos pecando e nós acharmos que isso não tem nada demais, que nós não cometemos pecado algum, que nós seremos salvos porque nós somos muito bons, então aí sim nós cometemos esse pecado contra o Espírito Santo, porque é Ele quem nos mostra o nosso pecado, Ele quem nos convence do pecado e é Ele quem nos converte também. Então até quando há esperança para o pecador? O livro de Hebreus mesmo nos responde, no capítulo 3, versículos 7 e 8. Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Nós jamais pecaremos contra o Espírito Santo se diariamente nós atendermos seus conselhos, nós ouvirmos a sua voz. Enquanto existir em nosso coração o desejo de voltar para Deus, o Espírito Santo de Deus está ainda lutando com o pecador e há ainda a oportunidade de retornar à casa de Deus. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está falando: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. O Espírito Santo da verdade o guiará a toda a verdade. Ore e peça que ele ilumine seu coração, para você ser transformado e para nunca mais ser enganado. Existem alguns textos ainda adicionais que, se você quiser continuar a ler, o primeiro está em Atos 7, versículo 51, lá diz para nós não resistirmos ao Espírito Santo. Também em Isaías, capítulo 30, versículo 21, diz lá que ele trabalha em nossa consciência. Em Apocalipse 3:20, Cristo habita em nós através do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, do versículo 4 até o 11, vemos ali os dons que ele concede aos homens. E em Atos 2, versículos 4 a 8, 1 Coríntios 14, versículos 9 a 21 e também do 26 ao 33, nós vemos ali: o verdadeiro dom de línguas deve ser entendido de acordo com esses textos. Que a sua decisão seja a de dar ouvidos à voz do Espírito Santo e seguir seus conselhos, conforme foram revelados nas Escrituras. Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro.